Você já ouviu falar de mama tuberosa? Você se identifica com esse tipo de problema nas suas mamas? Acredito que esse vídeo seja feito para você. Olá, vamos falar nesse vídeo a respeito de uma alteração das mamas femininas que ele é mais comum do que muita gente percebe. Às vezes a gente vê mulheres que querem aumentar as mamas e na verdade ela tem uma alteração da mama chamada mama tuberosa. Então nesse vídeo eu vou falar sobre a mama tuberosa, as principais causas, os principais tratamentos e fique até o final do vídeo que inclusive eu vou mostrar alguns casos de mama tuberosa onde a gente utilizou diferentes tratamentos para resolver esse problema, com ou sem silicone. Para você que não me conhece, meu nome é Francisco Claro Júnior, sou cirurgião plástico com mais de 20 anos de experiência em cirurgia plástica, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, estou envolvido no treinamento de residentes de cirurgia plástica, dou aula para alunos de faculdade de medicina, estou envolvido também em várias pesquisas, tenho muitas publicações publicadas em importantes revistas internacionais, sou editor da Plastic and Reconstructive Surgery e da Revista Brasileira de Cirurgia Plástica e estou frequentemente ensinando cirurgiões plásticos com palestras e congressos de cirurgia plástica ao redor do mundo. Me sinto na obrigação de estar aqui compartilhando com vocês um pouco dos assuntos relacionados à cirurgia plástica. Então vamos falar hoje sobre a mama tuberosa. A mama tuberosa é uma afecção das mamas femininas, muito mais comum do que muita gente pensa. Ela ocorre em vários níveis de gravidade, então aqui vou citar num primeiro estágio, que seria o estágio 1, muitas das vezes as mulheres querem colocar uma prótese de silicone, querem melhorar a estética da mama e nem percebe que tem essa afecção que é a mama tuberosa. Então aqui no nível 1, você tem uma alteração no desenvolvimento da glândula mamária na região inferior e central da mama. Então ela é geralmente pouco evidente. No nível 2, a gente já tem uma alteração de toda a metade inferior da mama, tanto na parte central como na parte lateral. Nesses casos, são alterações mais moderadas da mama. E ainda tem aqueles casos mais graves, que são as mamas tuberosas grau 3, em que realmente esse tipo de alteração recebe esse nome exatamente porque a mama ela ganha a forma de um tubo. Então, por que acontece a mama tuberosa? Geralmente decorre da formações de alguns anéis fibróticos que então evitam o desenvolvimento da glândula mamária. E em graus mais graves, ela realmente cursa com esse aumento da forma tubular da mama e geralmente a característica dessa mama não só é uma falta de desenvolvimento, principalmente na região mais inferior ou central da mama, como você geralmente te observa nas mamas, uma pitose, que é a queda das mamas. Então às vezes a paciente já tem uma mama pequena, mas essa mama ela é caída, porque como você não tem a formação da parte inferior da mama, a parte de cima, ela cai então. E ainda é muito comum se observar areolas grandes, então as pessoas que têm mama tuberosa geralmente cursam com areolas bastante grandes. Tem pessoas inclusive que só observam a areola. O que a pessoa tem de mama é praticamente só o aumento da areola. Isso tudo ocorre porque aqueles anéis fibróticos, eles estão mais na região central, que é a região exatamente onde está localizada a areola, e a mama se desenvolve principalmente nessa área central, sem permitir o desenvolvimento de outras áreas, que vai dar então uma forma e um contorno mais agradável para essa mama. Essa patologia, esse problema na mama, essa afecção mamária, ela geralmente é uma doença congênita. Existem casos, alguns poucos relatos hereditários, mas não é comum. Pode ser relacionado a alguma alteração durante o período de gestação, às vezes alguma medicação, algum elemento que ocorreu durante a gestação que pode ter influenciado, mas ele geralmente não é considerado um problema hereditário, geralmente congênito. Não significa que você teve uma mama tuberosa, que a sua filha vai ter uma mama tuberosa também. Os tratamentos. Bem, os tratamentos eles se baseiam principalmente na característica, na alteração dessa mama. Então, a gente tem que observar o grau de afecção dessa mama. Casos mais leves, a gente consegue sim fazer o tratamento às vezes apenas com uma lipoenxertia e fazendo uma quebra, às vezes durante o procedimento de lipoenxertia, por meio de agulhamento, a gente consegue romper esses anéis fibrosos e fazer um enxerto de gordura com bastante efetividade, mas são casos bastante leves. Casos já moderados, a gente precisa de alguma coisa que esteja por trás dessa mama para estar fazendo então uma distensão desses anéis fibróticos. Então as cirurgias, ela se baseia basicamente em uma mastopexia
mastopexia, a gente tem que usar o tecido da glândula mamária para criar um autoaumento ali, então um tecido endurecido que vai fazer a distensão dessa mama, além do que é importante enfatizar a necessidade de quebrar esses anéis fibróticos durante esse procedimento de mastopexia, e aí a gente consegue estabelecer o volume dessa mama, geralmente sem a necessidade de uma prótese de silicone. E existem aqueles casos mais graves. Nesses casos mais graves, a prótese de silicone ela é imprescindível. Inclusive, é o principal tratamento para a mama tuberosa em casos mais graves. Geralmente a gente consegue fazer uma abordagem via periareolar, colocando ali, fazendo a quebra desses anéis fibróticos e colocando uma prótese de silicone para fazer a distensão dessas fibroses e extensão da mama. Então, o tratamento da mama tuberosa ela é basicamente constituída na dependência do grau de gravidade em 3 elementos. Em graus leves a gente pode fazer apenas uma lipoenxertia, grau moderado a necessidade da mastopexia associado aí à lipoenxertia e em casos graves a necessidade de estar usando uma prótese de silicone. Uma pergunta que sempre fazem, mas eu não quero de maneira nenhuma ter uma prótese de silicone, existe uma solução? Uma solução que haveria seria colocar uma prótese de silicone de transição. O que seria isso? Você faz uma primeira cirurgia onde é feita a mastopexia, coloca-se essa prótese de silicone e faz uma lipoenxertia. Em um segundo momento, que pode ser feito após 3 meses da cirurgia, é possível fazer a substituição dessa prótese. É retirado a prótese de silicone e faz apenas uma nova sessão de lipoenxertia. Então, com isso, você consegue já passar por aquele período onde a prótese de silicone faz uma grande distensão e consegue realmente quebrar aquele anel fibrótico, e no segundo tempo a gente remove essa prótese depois de já ter feito essa alteração toda na mama, apenas com um enxerto de gordura. Então, é possível sim, mas seriam necessários pelo menos 2 procedimentos. Agora, o tratamento mais convencional, o que é utilizado de rotina para o tratamento de mama tuberosa em cada um desses graus? O procedimento mais utilizado até hoje, sem dúvida nenhuma, é a simples inclusão do implante de silicone, associado geralmente à quebra desses anéis fibróticos. É claro que todos esses métodos que eu passei, apenas a lipoenxertia, a mastopexia associada à enxertia ou a prótese associada à lipoenxertia, são refinamentos que surgiram aí nos últimos tempos, realmente da cirurgia mamária. E é importante enfatizar que nesse procedimento de mastopexia, seja a mastopexia em forma de cicatriz em short scar, que é essa cicatriz mais central, ou até mesmo simplesmente periareolar, a gente procura também fazer a redução das areolas. Lembrando que a mama tuberosa, ela cursa, mesmo nos casos mais leves, com uma queda da mama, que é a pitose mamária, e um aumento da areola. Bem, e como é o pós-operatório dessa cirurgia? Tudo vai depender de qual técnica utilizada. Lembrando que se for um caso bem leve e que a paciente quer apenas um pequeno aumento, a gente consegue fazer algumas quebras desses anéis com agulhamento, que é a subcision, e a lipoenxertia. Nesses casos, dentro de 2 semanas, os pacientes já estão de volta à atividade, sem necessidade de ter uma restrição de movimento, lembrando só a importância de não tomar sol nesse período. Agora, os casos em que há necessidade de colocar uma prótese de silicone ou fazer uma mastopexia, o recomendado é não levantar os braços por um período de 3 semanas. Importante, o antebraço está livre, então você pode mexer no cabelo, lavar o rosto, trabalhar no computador. É o braço que não deve sair de longe do seu tronco. E atividade física, deitar sobre a mama, tudo, a gente recomenda apenas após 2 meses da cirurgia. Tem pessoas que falam, poxa, eu gostaria de pelo menos fazer uma perna, fazer uma caminhada. Isso já está liberado no período de 3 semanas a 1 mês, dependendo de como for a evolução. Já pode fazer alguma atividade física, desde que não balance muito a mama ou que não force a região dos braços ou região peitoral e das costas. Bem, então aqui eu quero falar um pouco mais sobre esse assunto, mostrando para vocês 2 exemplos. Um exemplo em que a paciente tinha um grau de mama tuberosa leve, geralmente são pacientes bem jovens, cerca de menos de 20 anos às vezes, e que já começa a perceber, já tem uma insatisfação com as suas mamas já logo no início. Então, por exemplo, vou pegar essa paciente, a gente percebe que ela tem uma areola aumentada e uma leve queda da mama. É uma alteração muito leve, né? Mas que o tratamento, nesse caso, a paciente ela não queria de maneira nenhuma colocar um implante de silicone. Então foi possível, como é um caso leve, a gente conseguiu apenas fazer o tratamento dessa mama tuberosa, fazendo a redução da areola e fazendo a montagem dessa mama, usando aquele tecido da própria paciente para dar um pouco mais de volume, de extensão desses anéis,
e lipoenxertia. Então, com mastopexia e lipoenxertia, a gente conseguiu entregar um resultado bastante agradável para essa paciente. Esse outro caso é uma paciente que é uma coisa muito comum em mama tuberosa também, que é às vezes a assimetria. Não significa que a mama você tem um grau 1 de um lado, que você vai ter grau 1 do outro. Às vezes tem pacientes que chegam com grau 3 de um lado e grau 1 de outro lado. Então essa paciente ela tinha uma mama tuberosa um pouco mais intensa em um lado do que do outro, e a gente fez abordagens relativamente diferentes. Apesar de para o tratamento ter sido feito a mastopexia com o implante de silicone, porque ela queria ter um grande aumento e melhorar o colo, deixar um colo mais projetado, então a prótese de silicone foi uma boa realmente alternativa para ela. Então foi feita uma mastopexia com uma cicatriz short scar de um lado, e do outro lado a gente acabou fazendo apenas a mastopexia periareolar, os dois lados associados ao implante de silicone. E veja que curioso que, mesmo tendo feito cicatrizes diferente o pós-operatório, nós conseguimos deixar uma mama bastante simétrica e com cicatrizes pouco visíveis, inclusive. Então era isso que eu queria falar por hoje sobre a mama tuberosa. Se vocês gostam desse assunto, se tem interesse, sabe de alguém às vezes que tem uma mama tuberosa, compartilhe esse vídeo, curtam para que o YouTube reconheça a importância, a relevância desse conteúdo, e também, se você tem interesse, lembrando que o YouTube também vai reconhecer que você tem interesse nesse tipo de assunto e pode inclusive compartilhar vídeos de outros colegas também relacionados a esse assunto para você cada vez mais se aprofundar nele. E eu tenho o canal então Cirurgia Plástica Sem Segredos, da onde está esse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo relacionado à cirurgia plástica, sigam o canal, ative o sininho para receber notificações. Gostaria de informar que eu tenho ainda um perfil no Instagram, que é o Dr. Francisco Claro Jr. Lembrando que é um perfil verificado, que é esse símbolo aqui, e que mostra que o perfil não é falso, pois está muito comum no Instagram a falsificação de perfis. E também tem uma conta no TikTok, onde a gente faz vídeos mais curtos, geralmente respondendo algumas perguntas mais diretamente. Então também fica aqui o convite para vocês estarem me seguindo em todas as redes sociais. Então era isso, pessoal. Eu vou deixar aqui também o meu contato da clínica, se tiver interesse em algum assunto relacionado à cirurgia plástica. Esse é o número tanto do telefone como do WhatsApp, pode estar entrando em contato, e nos vemos nos próximos vídeos.